Olá pessoal, nosso Música Pro Paroxítona hoje vamos aqui falar desta semana. Nós comemoramos aqui o Dia Internacional do Rock, dia 13 de julho, uma data aí comemorada, apesar de ser o Dia Mundial do Rock, é comemorado mais no Brasil do que em outros países. A gente já falou aqui um pouquinho sobre essa escolha aí do dia 13 de julho, que foi um show que teve lá na Inglaterra, lá no Live Aid, em 1985. E aí o Phil Collins, lá na época do Genesis, sugeriu que esse dia fosse o dia do rock. Algumas rádios aqui do Brasil resolveram comprar essa ideia e começaram a divulgar e ficou. Mas no mundo ainda existe muita polêmica, muita controvérsia sobre a data do Dia Mundial do Rock. Mas deixando aí as polêmicas da história de lado, muito difícil então escolher um cantor, um grupo, uma música, um álbum que represente aí o rock. Eu fiz uma escolha particular e resolvi aqui mostrar um dos álbuns mais importantes da música mundial. Isso serve para o rock e serve também para qualquer música pop mundial. Estou falando aqui do disco dos Beatles, o 8º disco dos Beatles, o Sgt. Pepper's, conhecido como Sgt. Pepper's, que é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ou aí, fazendo uma tradução aí direta, seria a banda do Clube dos Corações Solitários do Sargento Pimenta. A gente vai falar um pouquinho, tem muita coisa para falar sobre esse disco. Esse disco, na verdade, revolucionou a carreira, mudou a carreira dos Beatles e mexeu aqui na música mundial. Então, primeiro ponto, foi a primeira vez que se lançou um álbum, um álbum conceitual. Aqui eu tenho uma capa onde tem os quatro aqui dentro do álbum. Foi o primeiro álbum também que saiu com todas as letras das músicas aqui na contracapa. Foi a primeira vez que isso aconteceu também. Depois daí, muitos grupos, muitos cantores, muita gente copiou isso. Então, ele tem também esse tom revolucionário aí. Outra coisa também que mudou bastante foi a questão do disco conceitual. O que é o disco conceitual? É aquele disco feito com início, um meio, um fim, como uma proposta e mais como um trabalho de arte, não só tá aí pegando as músicas aleatoriamente, montando, fazendo um formato aí de músicas aleatórias e colocando no disco como acontece normalmente. Isso lá em 1967 foi muito revolucionário. E a partir daí também, os roqueiros aí, falando do rock, os roqueiros, aquele pessoal que tocava uma música mais de guitarra, mais estridente, como era o caso dos Beatles, dos Rolling Stones, do Beach Boys da época, na verdade eles passaram a ser mais respeitados, porque tinha aí esses quatro garotos aí com ênfase aí ao Paul McCartney e John Lennon, que eram gênios, né, musicalmente e poeticamente, e aí eles fizeram um disco assim que mexeu com toda a questão da artística. Então, os próprios críticos olharam para eles, para os roqueiros, de uma forma diferente. Outra coisa também importante desse disco são os experimentos musicais. Paul McCartney pegou lá junto com George Martin, que era o seu maestro, né, o seu arranjador, chamavam até de quinto Beatle, que era um dos mentores lá dos quatro rapazes. Ele trouxe 40 músicos de orquestra, trouxe engenheiros de som, pegou o que tinha de mais novo na época em termos de estúdio e colocou isso, se trancaram lá e fizeram um álbum. Contando um pouquinho aí o pré-Sgt. Pepper's, os Beatles tinham lançado antes aí, o álbum anterior era o Revolver, que já era um disco assim bastante revolucionário da época. Porque até 1965, no disco Rubber Soul,
os Beatles se apresentavam ao vivo. E eles começaram a cansar um pouco dessa vida, eles iam se apresentar, tinha muitos gritos, muita coisa, muito barulho, e aí isso começou a incomodar eles. E eles mesmos queriam partir para fazer novas experiências musicais. E quando eles iam cantar nos shows, e o público só pedia aquelas músicas do Iê Iê, eles já estavam já em outra, né? Eles queriam fazer músicas aí mais arrojadas e mudar o seu estilo. Foi daí então, depois do Revolver, que os Beatles se voltaram para o estúdio e pararam de se apresentar em público. Surgiu até alguns boatos de que a banda ia acabar, mas isso não aconteceu. Eles tiraram umas férias aí, lá no final, lá antes do final de 66, e aí descansaram, voltaram. O George Harrison lá, estava lá visitando lá o pessoal da Índia lá, já veio tocando cítara e tal. O Ringo Starr aproveitou para descansar com a família, e o Paul McCartney e o John Lennon se trancaram lá e começaram a pensar no álbum, principalmente o Paul McCartney. Esse disco tem muito aí a mão do Paul, a começar pelo título, do Sargento Pimenta. Sargento Pimenta, na verdade, foi uma invenção lá, tem muita história aí, como que surgiu. Diz que surgiu dentro de um avião, onde tinha o sal e a pimenta. E aí, uma pessoa perguntou o que tinha naqueles recipientes, e ele disse que era só Pepper. Aí ficou Sgt. Pepper's, e aí ficou. E aí ele fez a música lá no final de 66, ele fez essa música, que na verdade ainda não tinha o conceito do nome para o álbum, e também não tinha a ideia de se fazer um disco conceitual. E aí eles começaram a gravar, trouxeram, como eu disse, esses músicos, orquestras, e começaram a compor as músicas. O álbum tem 13 músicas, mas aqui a gente vai colocar algumas músicas na descrição, algumas músicas importantes. Óbvio que todas as músicas têm a sua história, têm a sua importância, mas vamos colocar algumas aqui para quem não conhece poder ouvir essa obra-prima, porque na verdade não é um disco, é uma obra-prima, até pelos arranjos, pelas histórias das músicas, pela ideia aí de mudar a musicalidade deles. Depois dessa viagem dos Beatles aí, depois do Revolver, que surgiu esses boatos aí, que os Beatles não iriam voltar, teve muita pressão aí da gravadora, da EMI, para que eles lançassem aí alguns singles, que eles estavam trabalhando forte aí no disco. Tudo ainda era mistério. E aí tinha duas músicas que depois, muito conhecidas do pessoal, que virou assim um hit deles, mas na verdade foi uma pressão aí da EMI, e o George Martin concordou em lançar um single. As duas músicas tinham assim um apelo que levava à infância aí dos dois, do Lennon e do McCartney. Uma delas era Strawberry Fields Forever, que era aí o Strawberry Fields era um orfanato do Exército da Salvação lá em Liverpool, quando o Lennon era criança e ele ia visitar. Então, é uma música assim, praticamente quase toda do Lennon. E aí, uma música belíssima. E Penny Lane. Penny Lane é uma rua lá de Liverpool que também trazia algumas reminiscências da vida do Paul McCartney. E aí, eles lançaram esse single, de um lado Strawberry Fields Forever e do outro lado Penny Lane. George Martin confessa depois que se arrependeu de não colocar essas duas músicas no Sgt. Pepper, no álbum depois de 67, o que também o deixaria ainda melhor do que ele já é. As gravações desse disco foram assim importantes, como eu disse, tecnicamente. Tinha lá o George Martin e tinha um engenheiro de som também muito bom, que era o Guelph Emerick, cara assim incrível, que trabalhou muito em cima aí com o auxílio dos dois lá, do Lennon e do McCartney, e produziu. Se vocês forem ouvir as músicas, vocês vão ver assim que a música. O disco depois é lançado no final de maio e no começo de junho, lá no Reino Unido e nos Estados Unidos, respectivamente. O disco estourou, o disco vendeu muito,
teve muita repercussão, ficou 27 semanas como primeiro lugar no Reino Unido e 15 semanas lá nos Estados Unidos. E muito bem cuidada com relação a instrumentos e vocais. Então, vamos citar aqui algumas músicas, vamos falar depois da capa ainda, né? Um pouco da capa desse disco. Esse disco aqui, ele tem uma capa também bastante importante. Vocês podem ver que tem os 4 aqui e depois você tem muita personalidade aqui atrás. Foi uma ideia que o Paul McCartney teve, fez uns desenhos e depois eles, os 4, escolheram algumas personalidades importantes na vida deles ou do mundo da época e fez bonecos natural, fotografias e tal, para poder dizer que estavam todos. Então, na verdade, o Sgt. Pepper, depois, durante a gravação, até a metade das gravações lá, na época do tempo de gravação, Sgt. Pepper era apenas uma das músicas. E depois, o Paul teve uma ideia, dizendo, por que não então fazer uma banda com um novo fictício do Sargento Pimenta, e aí nós seríamos os músicos, até porque eles estavam meio cansados também de se apresentarem e tal. O próprio Lennon declarou que nessas apresentações ao vivo poderia colocar alguns bonecos de cera lá, porque o pessoal ia aplaudir, ia gritar e tal. Tal era a fama deles. E aí eles meio que produziram, assim, ficticiamente, esse Sargento Pimenta, a banda do Sargento Pimenta. Na verdade eram os Beatles, as músicas, as roupas também bem coloridas e tal. E aí produziram todo o disco. Esta capa, na verdade, ela tem aí, além da ideia de um desenho do Paul, tem aí a arte gráfica aí do Peter Blake e do Jan Henworth, que eram 2 fotógrafos aí que acabaram fazendo essa capa e ficou muito legal. Algumas músicas, como eu falei, são importantes. A segunda música é With a Little Help from My Friends, uma música também muito legal, que depois essa música virou um clássico aí, com o Joe Cocker. Todo mundo conhece aí com o Joe Cocker, que imortalizou a música. É uma das poucas músicas, ou talvez a única, uma das poucas músicas que ficou melhor, né, a interpretação, e ficou mais famosa com outro cantor do que com os próprios Beatles. Então o Joe Cocker tocou lá no Woodstock 69, né, 2 anos depois, e arrebentou. E a partir daí surgiu aí o estilo do Joe Cocker, aquela voz rouca, forte, pesada dele. Então eu deixei aí na descrição a interpretação do Joe Cocker. Aliás, uma interpretação não lá do Woodstock, mas de 2002, lá nos 50 anos lá da Rainha Elizabeth, da coroa da Rainha Elizabeth. Uma interpretação assim muito legal do Joe Cocker, com Phil Collins, com todo mundo lá, homenageando a rainha. Então essa segunda música também é um clássico do Joe Cocker, veio aí então do Sgt. Pepper. Falando então da terceira música aí, nós temos o Lucy in the Sky with Diamonds. Também aqui tem assim um som assim bastante... o pessoal dizia que eram as iniciais do LSD, que era uma droga muito utilizada na época, do nome da música, Lucy in the Sky with Diamonds, o que foi prontamente desmentido pelo John Lennon. John Lennon disse que era um desenho, que o Julian, o primeiro filho dele, desenhou na escola, e o nome da personagem lá era Lucy e tal, estava no céu e tal. O que muita gente também não engoliu, muita gente ainda acha que era uma alusão aí às drogas. A própria música, se vocês forem ver, ela tem uma... Parece que tá dando o John Lennon está dando uma viajada, assim, vamos dizer, né? Então, mas aí polêmicas, histórias, aí fica aí no folclore aí da música. Essa música depois foi gravada brilhantemente pelo Elton John em 1974. O Elton John era muito amigo pessoal do John Lennon. E aí o Lennon cedeu para ele gravou também numa outra roupagem, o que eu acredito também que ficou muito bom, tão bom quanto a versão lá do Joe Cocker, na outra música. Então, vou deixar também aí, muita gente vai se lembrar dessa música, mas essa música é do Sgt. Peppers. E nós temos outras músicas, temos aqui uma das músicas que eu acredito que seja a música mais bonita do disco, uma das mais lindas
dos Beatles, na minha humilde opinião e na opinião de algumas pessoas também, é A Day in the Life. A Day in the Life é uma música também incrível. Essa música, a primeira parte e a segunda parte, é bastante melancólica, fala de alguns acidentes, inclusive vividos na época, alguns dos noticiários, foi feita pelo John. E aí Paul McCartney canta também no meio da música a parte que ele escreveu, que é mais amena, que é mais pra cima e tal. E a instrumentação também, tem muita história. Quem tiver curiosidade para conhecer aí os bastidores e como que se deu essa instrumentalização, é bem interessante. Dá para escrever aí um livro sobre isso. Então, vou deixar também na descrição, prestem atenção nos instrumentos, na música, nessa A Day in the Life, que é uma belíssima música. E aí eu deixei também outras músicas aqui para vocês darem uma olhada. Fixing a Hole também é uma música bem legal do disco que eu deixei aqui, pouco conhecida, mas bem legal. When I Was 64, na verdade, o Paul McCartney fez essa música quando ele tinha 16 anos de idade. E ele fez lá quando tinha 16 anos. E depois, essa música era lenta e tal, ficou lá guardada, ameaçaram colocar em algum disco anterior, mas aí ficou pro Sgt. Pepper's. Coincidentemente, o pai do Paul McCartney, naquele ano, o pai dele acabava naquele ano de fazer, no início de 67, acabava fazendo 64 anos. E a música fala um pouco disso. Então é uma homenagem aí do Paul pro pai, uma música também belíssima. Outra música também, She's Leaving Home. Também o pessoal já deve ter ouvido, uma música muito legal, de uma menina que sai de manhã, abandona os pais, vai embora. Uma música belíssima, She's Leaving Home também, não dá para deixar de colocar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Tem outras músicas aqui do Paul, do John, tem até uma música do George também. Uma curiosidade aqui também é que a música With a Little Help from My Friend foi cantada pelo Ringo Starr aqui no disco. Foi aí, o Ringo Starr não gostava de cantar muito, tinha uma voz assim meio estranha, ele não gostava de ficar na bateria. E aí, o John e o Paul pediu lá pro Ringo cantar, falou, a gente vai fazer o back vocal, a gente vai ficar aqui por trás e você vai cantar. Mas ficou muito legal com o Ringo, uma das poucas músicas de toda a carreira dos Beatles que o Ringo canta. Apesar da música ser do Lennon, do McCartney, ele cantou e ficou bem legal. Aí na descrição eu vou deixar aí um vídeo do Ringo lá em 2002 cantando com o Paul acompanhando. Bem legal essa música. Essa música foi gravada, também fizeram versão, o MPB4 gravou aqui no Brasil. Mas não deixe de ver aí a interpretação do Joe Cocker, que é assim imperdível. Falando um pouco dos prêmios aí desse disco, esse disco ganhou 4 prêmios Grammy em 1968, ganhou também de melhor álbum do ano. Foi considerado pela revista Rolling Stone como o melhor álbum de todos os tempos, de todos os gêneros, de todos os tempos, pela importância, pelo o quão revolucionário que esse álbum foi para a música mundial. Falando um pouquinho do rock aí, o mundo da música começou a olhar aí para os roqueiros de uma forma um pouco diferente. Depois vieram outros grupos aí que seguiram aí os passos. Na época já tinha os Beach Boys também, que eram bem famosos. O Paul McCartney disse que se inspirou até num disco do Beach Boys para poder fazer o Sgt. Pepper's. Mas depois vieram outras bandas aí na década de 70 que também copiaram um pouco aí, seguiram um pouco os passos e se tornaram também, deixaram de ser assim os bagunceiros, os que fazem barulho, e começaram a ser levados a sérios aí pela crítica mundial. Então, é um disco também bastante importante nesse aspecto revolucionário aí da música. Fica aqui então essa postagem desse disco na Semana Mundial do Rock, esse disco Sgt. Pepper dos Beatles. Um disco assim maravilhoso,
Esse é o tipo do disco que não dá para pegar uma música lá, escolher e ouvir. A gente tem que pegar o disco de ponta a ponta e ouvir. É um disco maravilhoso, um dos mais importantes, como eu disse, da música mundial. Então, fica aqui homenagem a todos os roqueiros, os amantes da música. E aí, falando um pouco aí, somente um pouco aí desse Sgt. Pepper, genial Sgt. Peppers, dos 4 meninos lá de Liverpool. Grande abraço a todos, boa audição aí na descrição com nossos vídeos e até a próxima.